Olá, pessoal! Começando mais uma aula explicativa, Matemática, PET, volume 5, referente à semana de número 1, com a professora Cleovânia, para o 9º ano. Questão número 1. Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática, definida por y igual a função de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Essa é a lei de formação da função de segundo grau que nós iremos trabalhar. Depois, preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Lembrando que função polinomial, também conhecida como função quadrática. A lei da formação, função de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Os seus coeficientes são a, b e c. Lembrando que a tem que ser diferente de zero. Preenchendo a tabela, vamos trabalhar com a função dada. Função de x igual a x ao quadrado menos 4ac. No lugar de x, eu vou colocar este número e vou encontrar o par ordenado, que representa o eixo y, tá bom? Que é a letra x. No lugar de x, eu vou colocar 0. Resolvendo, 0 ao quadrado é 0. 4 que multiplica por 0 é 0. E desço mais 3. Cortei os zeros. Sobrou quem? Mais 3. Achei o par ordenado de 0, que é 1 mais 3. Completei. Coloquei aqui, aqui e aqui, tá bom? Continuando. Agora, eu vou achar o par ordenado de 1. No lugar de x, eu coloco o número 1. Resolvendo, 1 ao quadrado dá 1, que é 1 vezes 1, e 4 vezes 1 é menos 4, porque é negativo. Resolvendo isso tudo, desce 1, eu devo 4, eu tenho 3, eu fico devendo R$1. Se eu devo 4 e eu tenho R$3, eu tenho que pagar. Eu fico devendo R$1. Concluindo, 1 tira 1, dá 0. Achei o par ordenado do número 1, que é o 0. Completei a tabela. Agora, no valor de x, eu irei colocar o 2 e resolver. 2 ao quadrado é 4. 4 que multiplica por 2 dá menos 8, mais 3. Resolvendo, devo R$8, tenho 3. Eu dou os R$3 na dívida de 8, ainda fica devendo R$5. Eu tenho mais 4 para pagar, fico devendo R$1. Achei o par ordenado. 2 será menos 1. Completei a tabela. Depois, no lugar de x, eu irei colocar o 3. 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica por 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 vezes 3 é 12. Menos 12 mais 3. Resolvendo, eu devo R$12, eu tenho R$3 para pagar, eu fico devendo 9 ainda. Mas eu tenho mais 9. Eu posso pagar o que eu devo. Fica 0. Achei o par ordenado do 3, que é o 0. Completei a tabela. E por último, no lugar de x, eu vou colocar o número 4. Para achar o valor de y, seu par ordenado. Substituir. 4 ao quadrado é 16. Menos 4 que multiplica por 4 é 16. Posso cortar. Sobrou quem? Sobrou o 3, que é o par ordenado do 4. Lembrando que o primeiro número sempre representa o eixo x e o segundo número representa o eixo y. A função f, definida por função de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui os coeficientes. Sim, quem é a, quem é b, quem é c? A lei de formação é essa aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. Comparando com a função dada, eu tenho o seguinte: o valor de a é o número que acompanha x ao quadrado. Quando não tem, é 1. Completei a lacuna. O valor de b
é o menos 4. Completei a lacuna. E o valor de C, que é o termo independente, não precisa de nenhuma letra acompanhando ele. Lembra disso? Não precisa de nenhuma letra. É o 3. Depois falou o seguinte, como o valor de A quer saber o seguinte, A ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Analisando o valor de A, ele é maior que zero. De acordo com o valor de A, que é maior que zero, a concavidade da parábola, gráfico da função f, é aberta para. Nós temos um desenho, eu vou colocar ele para entender. Eu quero saber se ela é aberta para cima ou para baixo. Olha que bacana. Vou colocar os dois desenhos. Este gráfico representa essa função polinomial do segundo grau, tá? E essa aqui é uma amostra que eu coloquei para analisar as perguntas. Se A é maior que zero, olha aqui que bacana. A abertura está voltada para o quê? Para cima. Não está voltada para cima? Então eu escrevo para cima. E vértice de coordenadas. Eu quero achar o vértice de coordenadas. Vamos achar os vértices. Aqui, representando pela seta, o vértice. É este pontinho aqui. Quais as coordenadas que eu formei esse ponto? Nós vamos descobrir. É o 2 com quem? Com menos 1. Vou fazer bem bonitinho, só para entender. 2, marquei o ponto, que representa o vértice. O 2 com menos 1. Quem são as coordenadas? Primeiro vem o x, o eixo x. Qual o número? 2. Depois o eixo y. Qual o número? Menos 1. É o ponto. Quando fala assim, é o ponto, eu quero saber se ele é o ponto. O vértice é o ponto mínimo ou máximo. É só analisar pelo valor de A. É maior que zero? Ponto mínimo. Representei lá em cima. Fechei essa atividade. Como o valor de C é igual a... Qual é o valor de C mesmo? É o 3. Volta atrás que você vai ver que é o 3. A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas. As coordenadas, quando C é igual a zero, aí falou o seguinte, o ponto de coordenadas, onde o x é zero, o y vai ser o quê? Lembra que fizemos esse processo de calcular os pares ordenados? Eu peguei um pedacinho da tabela. Quando x é igual a zero, o y é igual a 3. Pronto. Cheguei na resposta. Que é simétrico ao ponto de coordenadas. Falou que x é 4. Puxei na tabela. Quando o valor de x é 4, o y é 3. Concluindo, referente a esse ponto de coordenadas 0 e 3, o simétrico dele, referente a coordenadas, é 4 e 3. Como o valor do discriminante delta, esse triângulozinho é chamado de delta, tá bom? Lembra a equação de segundo grau? Trabalhamos o delta e tem como achá-lo. Aí perguntou o seguinte, como o valor do discriminante delta é? Eu preciso saber se delta é maior, menor ou igual a zero. Nossa, professora, como assim? Tem que fazer aquela conta? Calma. Vou colocar o gráfico aqui para analisar em cima do gráfico. Delta é o nosso discriminante da equação, da função quadrática, tá bom? Eu vou achar ele se ele é maior, menor ou igual a quem? A zero. Vamos analisar. Quando o delta é menor que zero, significa que não possui raízes reais, tá bom? Quando o delta for menor que zero, significa que não existe raízes reais. Quando delta é igual a zero,
significa que vai aparecer duas raízes reais iguais. E quando o delta for maior que zero, terá duas raízes reais e distintas. É só analisar aqui no gráfico, para a gente saber quando o delta é maior, igual ou menor que zero. Olha que bacana. De acordo com o eixo x, eu consigo analisar quem é delta. Tá vendo os pontos que cortou o eixo x? Foi o 3 e o número 1. Esses pontos aqui, eu já sei quem é delta. O que acontece? 1 e 3 são raízes daquela função que acabamos de trabalhar. Essa função aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3, se eu desenvolver ela, se eu resolver ela, eu vou achar o valor de delta. E vou encontrar duas raízes, que serão 1 e 3. São raízes diferentes, são raízes distintas. Diferentes significa distintas. Significa que delta é o quê? Maior que zero. Olha que bacana. Por essas duas raízes aqui, as raízes que cortam o eixo x, tá bom? Elas são diferentes, representa que são distintas, e o delta é maior que zero. A equação função de x igual a zero possui duas raízes reais. Pronto, ele já tinha falado aqui, a gente não continuou lendo, né? E distintas. Quando fala assim é porque é maior que zero. A, saber. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que saber quais são as raízes. Eu encontrei. É 1 e o 3. Eu vou representar 1 e 3, que são as raízes. As quais são as raízes ou os zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas. A primeira que cortou o eixo x, esse ponto, certo? O x vale 1. Se cortou bem na reta, o y vai ser 0. E o outro ponto, quem é? O 3, em x. E o eixo 0. Achei as coordenadas. Questão 2. Vamos lá para a questão 2 agora. Dada a função quadrática definida por função de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Está aqui nossa função. Preencha a tabela abaixo. Então, a primeira coisa, eu vou preencher uma tabela. Depois, determinando os pontos de par ordenado x e y, tá? Eu vou encontrá-los. E depois, construa o gráfico no plano cartesiano. Depois disso, no próprio gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo com caneta azul. Eu vou começar primeiro preenchendo a tabela, tá bom? O que acontece? Eu tenho que achar o par ordenado do menos 1, que é o x. Eu vou usar essa função do segundo grau. No lugar de x, eu vou colocar menos 1. Substituindo. Eu vou fazer bem direto, mas presta atenção que dá para entender. No lugar de x, eu coloquei menos 1. Tá certo. Ficou menos 1 ao quadrado, menos 6, que multiplica por menos 1, mais quem? O 5. Resolvendo isso aqui. Menos 1 ao quadrado, lembre-se que todo número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. Então, já tenho mais aqui, mais 1. Tá certo. Depois, jogo de sinal, menos com menos, mais. 6 que multiplica por 1, 6, somando com 5. Concluindo, 1 mais 6 dá 7, mais 5 deu 12. O par ordenado de menos 1 é 12. Já vou completar nessa parte aqui também. Menos 1 é 12. E assim eu vou fazer com todos. No lugar de x, eu vou colocar 0. E vou resolver. 0 ao quadrado é 0, que é 0 vezes 0. 6, menos 6 que multiplica por 0 é 0. Somando com 5. Concluiu, deu 5, certo?
O par ordenado, 0 e 5. Completei a outra parte, 5. Agora, no lugar de 0, vou colocar 1. 1 ao quadrado, menos 6 que multiplica por 1, somando com 5. Eu tenho 1 ao quadrado é 1. Menos 6 que multiplica por 1 é menos 6, somando com 5. Olha que legal. Menos 6, eu tenho 5, eu pago, fico devendo 1 aqui. Então, fica devendo 1. Eu tenho 1 para pagar, fica 0. Achei o par ordenado. Depois, no lugar de x, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 que multiplica por 2, menos 12, somando com 5. Concluiu, menos 3. Por quê, professora? Vamos pensar o seguinte, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 9 reais, eu devo 12, eu pago, fico devendo 3. Achei o par ordenado, 2 e menos 3. Completei a parte de lá. No lugar de x, eu vou colocar 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 que multiplica por 6, menos 18. 9 tira 18, né? Não tem jeito, então tem que olhar. Devo, eu tenho 9. Eu tenho 5, eu tenho 14. Eu devo 18, eu fico devendo 4 ainda. 2, 3, menos 4. Para ordenado, 3 e menos 4. No lugar de x, eu vou colocar 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, negativo, menos 24, mais 5. Fazendo um jogo de tem e devo aqui, eu fico devendo 3 reais ainda. Por quê? 16 mais 5, eu estou somando os dois, dá 21. Eu devo 24, pago 21, fico devendo 3. Para ordenado, 4 e menos 3. No lugar de x, vou colocar agora o número 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 6 que multiplica por 5, menos 30, mais 5. Eu tenho 25 mais 5, dá 30. Tira 30, 0. 5 e 0. Achei o par ordenado. Depois, no lugar de x, eu irei colocar o 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 6 que multiplica por 6, 36. Aqui eu posso cortar, né? Sobrou quem? O 5. O par ordenado 6 é o 5. E depois o 7. No lugar de x, eu coloquei o número 7 para achar o par ordenado dele. 7 ao quadrado, 49. Menos 6 que multiplica por 7, menos 42, somando com 5. Resultou 12 positivo. 7 e 12. Prontinho, preenchi a tabela. Agora eu vou representar no gráfico. Tem a função que eu trabalhei, o gráfico. Vou colocar os dados da outra parte que eu já fiz. Sempre lembrando que os números que estiver aqui representam o eixo x. Esse eixo aqui, x. E esses aqui representam o eixo y, que é esse eixo aqui. Vamos representar. Primeiro a representar, menos 1 com o 12. Menos 1 é o x, com o 12 de y. Olha o pontilhado, olha que bacana, tá vendo o pontilhado aqui? Menos 1 com o 12. Marquei o ponto, pronto, representei o par, menos 1 com o 12. Depois, 0 e 5. Significa que o eixo x será o 0. Então, eu vou marcar um ponto no eixo y, lá no 5 positivo, já marquei. Passou na reta, cortou o eixo y, porque o x é 0. Depois, 1 e 0. O 1 é o x, então eu vou cortar o eixo x porque o y é 0. Marquei uma bolinha aqui. 1 de x. Depois, o menos 2 com menos 3. O x é o menos 2, ó, o pontilhado. Observa o pontilhado. Ó. Menos 2 com menos 3. Marquei o pontinho. Depois, o 3 com menos 4. Observa o pontilhado. O 3 com menos 4. Marquei um pontinho. Depois, o 4 com menos 3. O 4x, olha, observa o pontilhado. Com o menos 3, que já tem um pouquinho marcado, eu continuei. Depois, o 5 com 0 significa que a bolinha será feita no eixo x, porque o eixo y é 0. Marquei a bolinha. Viu bacana? A bolinha marcando. Certinho? E depois o 6 com 5.
O 6, observa o pontilhado com 5. Tá vendo? Marquei a bolinha. E por último, o 7 com 12. O 7, olha que bacana, com 12. Viu? Marquei a bolinha. Agora eu vou traçar a parábola, que representa a função que é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Viu? A parábola. Certinho? Bom, agora marque os zeros ou raízes da função. Quando fala marcar os zeros ou raízes da função, é onde corta o eixo x. Com a cor, né, com a caneta vermelha, eu vou fazer uma bolinha vermelha. Olha aqui que bacana. Cortou o primeiro aqui, no número 1. São zeros ou raízes da função. É onde corta o eixo x. E o outro lá no 5. Olha lá a bolinha. Marquei. Representei. Depois disso, o vértice com caneta preta. O vértice, vou marcar aqui, ó. O Vzinho, aqui o vértice. Fiz uma bolinha maior, com a cor preta. Certo? Esse aqui é o vértice. Viu que bacana? Depois, o ponto que o gráfico intercepta o eixo Y, com caneta azul, cor azul. Aonde que está o ponto que intercepta o eixo Y? Aqui ele é o 5. Marquei a bolinha de azul. Prontinho, representei. Certinho? Continuando, agora vamos preencher as lacunas. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por função de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda as questões a seguir. É o mesmo gráfico que nós trabalhamos, tá? Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Já sei. Quem é o A? É só olhar aqui. O A é representado por x ao quadrado. Não tem número, é 1. O B é o menos 6x. Então, é o menos 6. Só o número, tá bom? E o C é o termo independente, que é o número 5. Voltando, o A, quando não tem, é 1. O B, menos 6 e o C, 5. Pronto. Letra B. Como o valor de C é igual a... Qual é o valor de C? Está aqui, 5. Só completar. A parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas. Vamos lá no eixo Y. Intercepta o eixo Y. Quem é? É o 5. Vou marcar de novo a setinha aqui. Vou trabalhar com isso aqui. Suas coordenadas. Eu sei que x é 0, tá? Porque ele cortou o eixo Y. E o y é 5. É só colocar o número 5. Pronto. Achou as coordenadas dele. Que é simétrico. Vou mostrar para vocês o que é simétrico. Ao ponto de coordenadas. Vou marcar, olha que bacana, eixo de simetria da parábola. Observa o pontilhado. Tá vendo? Está com a cor verde. Aqui eu vou encontrar o simétrico do eixo Y, que é o ponto do eixo Y, que é o 0 e o 5. Lá onde eu marquei. É este aqui, é o 6 com o número 5. Entendeu? Então, o ponto de coordenadas é o 6 e o 5, que é o simétrico do ponto de coordenadas 0 e 5. Viu que legal? Continuando. Qual é o valor do discriminante delta? Ah, eu quero saber o valor agora dele. Eu tenho que usar aquela função, x ao quadrado menos 6x mais 5. Para achar o valor do discriminante do delta, eu vou colocar aquela fórmula, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E vou substituir para achar o valor de delta. Professora, mas quem é b? B é o menos 6. Vou colocar aqui, esqueceu de colocar, mas eu vou colocar o negativo, tá bom? Dentro do parêntese. Com menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica pelo valor de A. O A, quando não tem, é 1. E pelo valor de C, que é o 6. Continuando a resolver, todo número negativo ao quadrado se torna positivo, tá bom? E 6 ao quadrado é ele vezes ele, 6 vezes 6, que é 36. Desce o sinalzinho de menos, 4 que multiplica por 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20.
Achei o valor de delta. É 16, que é o discriminante. Tá bom? E eu sei também, quando eu encontro aqui o delta, que é o valor 16, quando eu achar x' e x2', eu vou encontrar essas raízes aqui, 1 e 5, que representa o eixo x. É onde cortou o eixo x. Tá? Então, só marcando aqui, o valor do discriminante delta é 16. Eu encontrei o valor. Agora eu pergunto, como delta é? Delta é maior, menor ou igual a zero? Ele é maior que zero. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? São as raízes quando desenvolver essa equação. Perguntou quantas? São duas. Aqui elas. São duas. E quais são? 1 e 5. X' e x2'. Tá bom? Aqui está representado também, ó, o 1 e o 5. São as raízes ou zeros dessa função dada que nós trabalhamos aqui. Depois, quais são as coordenadas x e y do vértice da parábola dessa função? Vamos localizar elas. Vértice da parábola é o Vzinho aqui. Eu quero saber as coordenadas dele. É o 3 com quem? Com menos 4. Sempre olhando primeiro o eixo x. 3 e menos 4. Como A é maior, menor ou igual a zero? Nossa, professora, o valor de A é 1. Então, ele é o quê? Maior que zero. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Não, só de analisar eu sei aqui, ó. Ela foi aberta para... Eu até coloquei aqui anotações para vocês verem. Se é maior que zero, é para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Se o A é maior que zero, o vértice é o ponto mínimo. Fechamos um pouquinho sobre teoria. Certo? Vou as explicações. Bons estudos, obrigada. Tirem as fotos e enviem para a sua professora, que é muito importante, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.